Olá, concursando, seja bem-vindo à missão 3 da aula sobre função quadrática. E nessa aula, nós iremos usar os conceitos e propriedades aprendidos até aqui para que resolvemos as questões propostas por diversas bancas de concurso direcionado para você que irá realizar o concurso nesse ano vigente. Então, vem comigo aqui, primeira questão na tela. Ó, deixa eu só reproduzir o gráfico. Você tem o gráfico. Lindamente aqui. E aí a questão está te pedindo o quê? Baseado no gráfico da função f de x igual a x² mais bx mais c, com a, b e c pertencentes a reais, você pode afirmar que ele está pedindo em relação ao a e em relação ao delta. Então, vem comigo aqui. Ó, ele só tá, a gente fez isso nos exemplos, em relação a e em relação ao delta. Isso aqui está relacionado com concavidade para cima ou concavidade para baixo. E isso aqui, o delta, está relacionado à quantidade de raízes. Então, vamos primeiro para o A. A concavidade da função está para cima. Então, A é maior que zero. A função toca x em 2 pontos. Isso é uma raiz, isso é outra raiz. Então, tem 2 raízes. O delta é maior que zero. Portanto, gabarito na tela, A maior que zero, delta maior que zero, e o gabarito é letra C. Vamos à próxima. Tranquilo, tranquilo. Questão 2. Essa é bem legal. Muita calma. O movimento de um projétil lançado verticalmente, lançado para cima verticalmente, é descrito pela equação y igual a menos 40x² mais 200x. Joia. Onde y é a altura em metros atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar corresponde respectivamente a... Vem comigo. Ó, vou desenhar mais ou menos o que seria a função sem estar no plano cartesiano. O A negativo, então o gráfico mais ou menos desse tipo. Eu lancei. Ok. Aqui está o meu vértice. Como está para cima, aliás, como está para baixo a concavidade, eu tenho o ponto de máximo. Então, aqui está o meu x do vértice e o meu y do vértice. E a questão que é a altura máxima, y do vértice. Depois de quanto tempo? X do vértice. Então, ela quer que você calcule o x do vértice e o y do vértice. Vamos lá? X do vértice. Como que você calculava o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o b? 200. Então, menos 200 sobre 2 vezes a. Quem é o a? Menos 40. Então, isso dá menos 200 sobre menos 80. Então, o x do vértice vai dar, menos com menos é mais, corta o zero, 20 sobre 8. Vamos dividir isso aqui. 20 por 8 dá 2, 16. Sobra 4, baixa 0, vai vírgula, dá 5. Então, dá 2,5. Joia. Segundos. Vamos calcular agora o y do vértice, ou seja, a altura máxima. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Tem outra forma de calcular isso, professor? Já te falei na aula passada. Pega esse valor, substitui na função. E aí você vai gerar o y do vértice da mesma forma. Mas vamos lá. Então, você tem menos, cuidado aqui, delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 4a. Então, isso vai dar menos, quem é o b? Menos 40, não, 200 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 40, mais o c é quanto? Vou colocar aqui, certo? O c é 0. Está apertado. Eu vou tirar para cá para não ficar muito desorganizado. Menos, o b é 200, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 1 não, homem, que multiplica menos 40, que é o valor de a. Que multiplica c, que não tem, que é 0, sobre 4a. Quem é o a? Menos 40. Deixa eu só ir para ali.
para o outro quadro. Então, você tem y do vértice igual. Essa parte aqui todinha vai sumir porque está multiplicando por zero, então vai ficar menos 200 ao quadrado sobre menos 40 vezes 4, 160. Então, isso vai dar menos com menos, mais 2 ao quadrado é 4, 0, 0, 0, 0, sobre 160. Isso é 200 ao quadrado, certo? Então, vamos fazer essa divisão? Você pode até simplificar o zero aqui. Então, fica 4.000 por 16. Isso vai dar quanto? 2, 32. Deixa eu apagar aqui. 32, sobra 8. Baixa 0, dá 5. 0, 0. Ok. Então, o meu y do vértice está 250. E aí, o gabarito vai aparecer na sua tela. 250 metros. Cadê a altura máxima e o tempo que o projeto permanece no ar? Corresponde, respectivamente, a 250 metros e... deixa eu só conferir o cálculo. Não tem nada errado. Menos b sobre 2a. Tá joia. Ok. Beleza. Sim, uma coisa que faltou falar. A pergunta é, a altura máxima atingida, é isso que eu esqueci de falar. A altura máxima atingida, encontrei, 250 metros. Agora, e o tempo que o projeto permanece no ar? Então, não é diretamente o y do vértice, o x do vértice. Vamos pensar o seguinte aqui. Vem comigo na tela. Ó, isso é muito importante, certo? O projeto foi lançado aqui. Beleza. Foi até a altura máxima, onde a gente encontrou o x do vértice, 2,5 segundos. Isso que faltou falar. Ok, isso ele está na metade do trajeto, mas ele quer saber quanto tempo permanece no ar. Ou seja, em outras palavras, quanto tempo ele demora para cair. Então, se até aqui ele demorou 2,5 para chegar no ponto máximo, para chegar lá embaixo ele precisa de quanto? De mais 2,5. Foi isso que a gente aprendeu. Então, esse intervalo daqui para cá, 2,5, e daqui para lá, mais 2,5, dando um total de 5 segundos. Ou seja, é só você dobrar o tempo que eu encontrei aqui. Portanto, o gabarito é 250 metros e 5 segundos. Então, gabarito letra C. Perfeito. Vamos à próxima questão. Tem várias questões desse tipo, certo? Ele pode te pedir o alcance máximo. Ele pode te pedir também o tempo que demorou para cair. São sinônimos dessa situação, que nesse caso ele usou o tempo que ele demora no ar. Beleza. Vamos à questão de número 3. Eu tenho na parábola y igual a 2x ao quadrado menos m menos 3 x mais 5. O vértice tem a abscissa 1. Quem é a abscissa? X ou y? Ouvi. X. Então, x é igual, o x do vértice é igual a 1. Qual é a ordenada do vértice? Quem é a ordenada? Y. É isso que ele quer. Lembrando, ok? Vou colocar aqui pequenininho. No gráfico, o eixo x é a abscissa, o eixo y é a ordenada. Quando eu tenho dois pontos, eu tenho um par coordenado ou um par coordenado. Pode ser bem ordenado também, mas vamos usar isso aqui não. Então, ele deu o x do vértice. Quer saber o y do vértice. Como calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vamos usar esse fato aqui primeiramente. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Mas quem é x do vértice? 1. É isso aqui. Quem é o b? Agora tem que ter cuidado. Menos. Quem é o b? Menos m sobre 3. Ok. Que é o valor que está junto do x. É isso que eu peguei e transferi para cá. Sobre 2a, quem é o a? 2. Então, 2 vezes 2. E agora, tranquilo, certo? Efetua a sua conta normalzinho. Então, 1 igual menos, esse menos é esse daqui, fase distributiva. Então, menos m, menos com menos, mais 3 sobre 4. Meio pelos extremos. Então, menos agora com menos, fazer aqui. M menos com mais, menos 3. Cuidado nesse joguinho de sinal para não se atrapalhar.
Então, você fica com m menos 3 e 4 vezes 1, que dá 4. Conclusão, m é 4 mais 3, que dá 7. Beleza. Agora eu consegui formatar a minha equação todinha, porque eu fico com... Formatei minha equação, porque eu fico com y igual a 2x ao quadrado menos... Ó, m menos 3, quem é o m? 7. Aqui eu já tenho o m menos 3. Ó. 7 menos 3, 4. Então, já vou colocar aqui direto. 4x mais 5. E agora ele quer saber o y do vértice. Como é que você faz mesmo? Dá um pause para você pensar. Ou substitui o x do vértice, ou calcula diretamente pela fórmula. Não tem erro. Certo? Vamos substituir o x do vértice? Substituindo o x do vértice, eu vou ter quanto? Y igual 2 vezes, quem é o x do vértice? 1. Menos 4 vezes 1, mais 5. Então, vai dar 2, menos 4 mais 5. 2 mais 5 é 7, menos 4 é 3. Ou calcula pela fórmula. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Isso vai dar menos b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, sobre 4 que multiplica a, que é 2. Então, isso vai dar menos 16. Aqui vai dar 8 vezes 5 dá 40 sobre 8. E aqui vai dar menos... Tá certo? Menos, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá certo. Então, aqui dentro vai dar menos 24, com o menos daqui de fora, 24 sobre 8, 3. Ou seja, o valor que você encontrou aqui, ao utilizar a fórmula do y do vértice, é a mesma coisa que o valor que você encontrou ao substituir o valor de x do vértice. Por quê? A imagem do y do vértice, a imagem y do vértice é gerada pelo domínio mandado por x do vértice. Ou seja, x do vértice gera y do vértice e, reciprocamente, y do vértice é gerado pelo x do vértice. Então, gabarito 3 na tela, letra A. Vamos ao próximo exercício. Só tenha cuidado nessa álgebra aqui, ok? Exercício 4. O exercício 4 te diz que o gráfico da função, agora muito bonito, y igual a f de x menos 1 sobre 200 x ao quadrado mais 1/5 de x, representado na figura abaixo, está lá a figurinha, daqui a pouco eu desenho, descreve a trajetória de um projétil lançado a partir da origem. Sabendo que x e y são dados em quilômetros, a altura máxima e o alcance do projétil são, respectivamente. Ok, vamos lá? Bom, você tem uma coisa desse tipo, certo? Que está o gráfico, mais ou menos. E ele quer que você calcule a altura máxima. Então, esse ponto aqui. Quem é? Y do vértice. Agora, ele quer que você calcule o alcance máximo. Então, você chutou a bola aqui. A bola foi cair onde? Aqui. Então, é a mesma coisa do tempo da questão anterior que eu ia esquecer de te dizer. Ó, quando você chega nesse ponto aqui, você chega no x do vértice, que é metade do alcance máximo. Como eu quero o alcance máximo, eu quero onde a bola bate no chão, por exemplo. Então, eu vou pegar o x do vértice e dobrar. Mas continua a mesma coisa. Eu vou calcular o x do vértice e o y do vértice. Vamos calcular o x do vértice? Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o b? 1/5. Então, menos 1/5 sobre 2a. Então, 2 vezes menos 1 sobre 200. Só os números que são complicados, mas fique tranquilo. Então, x do vértice, menos 1/5. Aqui você pode simplificar, certo? Vai ficar 100. Então, menos 1 sobre 100. Dá para colocar aqui. Ui, dá não. X
do vértice igual a menos 1/5 sobre menos 1 sobre 100. Pronto. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos fazer aqui. Então, o x do vértice ele vai dar menos 1/5 e o inverso da segunda é 100 sobre menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. 100 dividido por 5 vai dar 20. 20 quilômetros é lá o x do vértice. Porém, a bola sai daqui e vai até lá. Então, aqui eu estou em 20, distando daqui. Então, para lá mais 20. Ou seja, o alcance máximo, chamado de ACM, alcance máximo, é 2 vezes o x do vértice. Sempre assim, professor? Sempre assim. Então, 2 vezes 20, que vai dar 40 quilômetros. Olhando para o gabarito, eu acho que já tem alternativa, né? X do vértice, a altura H máxima e o alcance máximo do projeto, respectivamente, são letra A, 2,40, letra B, acabou, né? Só tem a letra A, onde o alcance máximo é 40. Mas, mesmo assim, eu vou calcular o Y do vértice, que é a altura máxima. Vamos lá? O detalhe dessa questão, a magia de resolver ela, é você se tocar aqui no x do vértice, eu estou na parte simétrica, que divide ela em duas partes iguais, certo? Como que é alcance máximo, você vai dobrar isso. Para calcular o y do vértice, como é que você faz? Formulazinha, menos delta sobre 4a, ou substitui essa beleza aqui. Perdão, essa beleza aqui, que é o x do vértice. Eu vou substituir o x do vértice. Então, eu sei que o x do vértice é 20. Quanto que vai dar o y do vértice? Então, vai dar menos 1 sobre 200, x ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 1/5 de x, que é 20. Então, isso vai dar menos 1 sobre 200, 20 ao quadrado é 400, mais 4. Isso vai dar menos 1 vezes 400, menos 400, sobre 200, menos 2, mais 4, que dá 2 km. Ou seja, a altura máxima é 2 km e o alcance máximo é 40 km, portanto, o gabarito, letra A. Vamos à próxima questão. Cuidado nessas questões de y do vértice e x do vértice, ok? Está recheado nos concursos que aparecem por aí. Quinta questão. Uma parábola é descrita pela função f de x igual a 4x ao quadrado menos 16x. Qual é a soma das coordenadas do vértice da parábola? Então, eu quero que você calcule x do vértice mais y do vértice. É isso mesmo? É. Vem comigo aqui. Facinha, né, minha gente? Vamos calcular o x do vértice? Eu te aconselho a calcular sempre primeiro o x do vértice. Menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 16. Então, menos 16 sobre 2 vezes a. Quem é o a? 4. Então, isso dá menos com menos, mais 16 sobre 4 vezes 2, que dá 8. Então, o x do vértice é 2. Para encontrar o y do vértice, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu só colocar o vértice. Substituir o valor 2 na função ou calcular diretamente o y do vértice. Como nessa questão eu substituí, naquela eu vou calcular diretamente para não fazer a mesma coisa duas vezes. Então, y do vértice menos delta sobre 4a. Então, menos b ao quadrado, não esquece disso. B ao quadrado menos 4ac. Então, menos 16. Menos 4 que multiplica a, que é 4, que multiplica c, que é 0. Sobre 4 que multiplica 4. Então, eu tenho menos. Essa parte aqui vai sumir, porque está sendo multiplicada por 0. 16 ao quadrado, 256. E o menos elevado a uma potência par se transforma em mais, porque eu fico menos vezes menos. A gente já aprendeu isso. Então, menos 256 sobre 4 vezes 4, 16. Divide isso aqui, dá 16, só que tem o menos. Ok, joia. Aí a questão agora quer que você faça o quê? Quer que você some, certo? Deixa eu só conferir isso aqui. Tudo ok. Não fiz nada errado, não.
menos delta, b ao quadrado. Tá joia. Aqui, perfeito. Perfeito. Ok. Agora é só somar, certo? Só que, só um detalhe. Se você substituir o x do vértice, só para conferir mesmo, também vai dar a mesma coisa. Vai ficar 4, que multiplica 2 ao quadrado, menos 16 vezes 2. Isso vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 32, que vai dar menos 16. Ou seja, deu a mesma coisa. Certo? E aí ele quer que você some as coordenadas do vértice. Simplesmente você vai fazer x do vértice, que a gente já descobriu, mais y do vértice, que vai dar 2 mais menos 16, que vai dar menos 14. E aí o gabarito não tem na tela, certo? Acredito que tenha sido um erro de digitação, peço desculpas, mas tudo tranquilo. A soma das coordenadas do vértice dessa parábola é sim menos 14, certo? Eu peço desculpa a vocês. Por quê? Menos b sobre 2a, tranquilo. Menos 16, dá 16. Sobre 2 vezes a, 8, dá 2. Joia. Descobrimos de duas formas o y do vértice. E daí a gente somou, tranquilo, menos 14. Ok. Vamos à próxima questão? Bonita questão. Sexta. Seja a parábola, não, para que o gráfico da função f de x igual a k x quadrado menos 2kx mais 1 seja uma parábola com cavidade para cima. Então vamos lá, com cavidade para cima eu tenho que ter o valor de a maior que zero, interceptando o eixo x em apenas um ponto. Deve-se ter, se intercepta o eixo x em apenas um ponto, o delta tem que ser igual a zero. Ok. Você tem que ter o k como? Vem comigo aqui. Ó. Primeiro, o k, nessa parte aqui, faz o papel do a. Então, daqui, eu já tiro que o k tem que ser maior que zero. Joia. O k tem que ser maior que zero. Agora, a função também tem que satisfazer a propriedade do delta ser igual a zero, pelo fato de eu só querer uma raiz. Então, eu tenho que ter b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Mas quem é o b? Menos, cuidado aqui, 2k. Mas, professor, k não é variável não? Não, porque indica aqui, certo? Então, b é menos 2k ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é k, que multiplica c, que é 1, igual a zero. Então, aqui eu tenho 4k ao quadrado, menos 4k, igual a zero. Bom, aqui você pode resolver por soma e produto, fórmula de Bhaskara e tudo mais. Mas eu vou te ensinar outro artifício, certo? Que é você colocar o fator comum em evidência. O que está presente aqui e aqui ao mesmo tempo? O k. Então, ou pode colocar o 4k? Pode, à vontade. 4k, olha aí. Vou colocar só o k. Ó. Quando você coloca o k em evidência aqui, imagine que esse k ao quadrado é k vezes k. Se eu pego um k desse aqui, sobra 4k. Lembrando, você pode resolver por Bhaskara, ok? Menos. Quando eu tirar o k daqui, sobra quem? 4. E aí você tem o produto de dois números dando zero. E aí pensa, 0 vezes 1 é 0. Por quê? Um fator deles é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é diferente de 0. E 0 vezes 0 é 0. Ou seja, para um produto de dois números dar 0, pelo menos um dele tem que ser 0. Então, ou k é 0, ou 4k menos 4 é 0. Essa daqui implica 4k igual a 4, k igual a 4 sobre 4, que dá 1. Agora pensa comigo, o k pode ser 0? Não, tem que ser maior que 0. Então, não pode ser essa resposta aqui, sobrando apenas 1. Recordo, você pode resolver isso aqui por Bhaskara. Mas o gabarito que aparece na tela, k igual a 1,
Letra D. Vamos ao próximo exercício. Tranquilo, certo? Você só aplica o que você já aprendeu. Não tem com o que se preocupar. Questão 7. O lucro de um... Já fiz isso aqui também nos exemplos, ok? O lucro em reais de determinado produto de uma empresa é definido pela função L de x igual a menos 250 x ao quadrado mais 810x menos 350. Onde L é o lucro obtido e x é a quantidade comercializada. Com base nessa informação, podemos afirmar que o lucro máximo obtido por essa empresa na comercialização desse produto é de x do vértice ou y do vértice? O lucro máximo é L, então eu vou calcular L de x, portanto eu vou calcular o y do vértice. Um conselho, como esses números são muito grandes, você pode também calcular primeiro o y do vértice e depois substituir para primeiro o x do vértice e depois substituir para calcular o y do vértice. Não tem problema, certo? Então, como é que você vai fazer? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E aí você faz menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, tranquilamente. E agora é só substituir valores. Então, você fica menos o b, 810, menos 4 que multiplica menos 250, que multiplica menos 350. Sobre 4 vezes menos 250. E aqui é só concluir que você encontra a resposta facilmente. Eu não vou fazer esses cálculos para não tomar o tempo do vídeo. Agora, o que é que eu estou dizendo a você? Lendo o enunciado, ele te pede o lucro máximo. Você pode ficar em dúvida se é x do vértice ou y do vértice. Na dúvida, lá no fundo do poço, eu não sei se é x do vértice ou y do vértice. O que é que eu faço? Calculo os dois, certo? Calculo os dois e aí uma das duas respostas você vai encontrar sem nenhum problema. Mas o que eu estou dizendo aqui? Você pode usar a fórmula menos b sobre 2a, achar o valor do x do vértice e substituir que você vai encontrar a mesma coisa dessa expressão aqui, certo? Vamos ao próximo exercício. Muito tranquilo, certo? Só os números que são um pouco complicados. E o que é o de menos? Questão número 8. Sabe-se que, sob um certo ângulo de tiro, a altura h atingida por uma bala em metros, em função do tempo t em segundos, é dado por h de t igual a menos 3t ao quadrado mais 15t. Portanto, é correto afirmar que depois de 3 segundos, a bala atingirá... Vamos lá? Bom, essa é uma questão direta, né? Depois de 3 segundos. Então, eu vou calcular a imagem quando t é 3. Em outras palavras, eu vou calcular o h de 3, que vai dar quanto? Menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 15 que multiplica 3, que vai dar 9 vezes menos 3, menos 27, mais 45. Quanto é que dá 45 menos 27? 18. Então, depois de 3 segundos, a bala atinge 18 metros, gabarito letra A. Vamos ao último exercício desse módulo, e aí eu peço que você repita esses exercícios, faça mais exercícios, os nossos simuladinhos, certo? Semanais. E aí você vai chegar lá. Vamos lá? Ok. O gráfico da função, vamos analisar item por item. Item A. O gráfico da função y igual x² mais 2x não intercepta o eixo y. Vamos analisar esse item, vem comigo. Ó, se não intercepta o eixo y, o que é que ele está dizendo? Se não intercepta o eixo y, o delta dele, perdão, o eixo y, ele não tem o valor de c. Mas aqui tem o valor de c? Tem. É 0. Conclusão. O gráfico faz isso, mais ou menos isso. Em algum momento ele faz ou por aqui, mas em algum momento ele vai passar nesse ponto. Ou assim, ou assim. Então, sim, ele intercepta o eixo y, ok? Letra B.
o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 3x mais 5 possui concavidade para baixo. Essa pode deixar na tela mesmo. Ó, se o a é 1, veja, x ao quadrado, então o a é 1. Possui concavidade para onde? Para baixo ou para cima? A maior que zero, concavidade para cima, mas o item fala que é para baixo, portanto, não é essa a alternativa. O outro fala assim, ó, o gráfico da função do primeiro grau, 5x menos 7, é decrescente? Pensa, o a dele aí é 5, então é maior que zero, portanto a função é crescente. Depois, a equação x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 25 possui duas raízes reais e diferentes. Vem comigo analisar esse item D. Ó, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Ele está dizendo que possui duas raízes reais e diferentes. Pensa, vamos resolver? X ao quadrado, bota para lá, menos 25. Aí quando você for continuar, você vai ficar como? X ao quadrado, perdão, inverso de raiz, inverso de potência, raiz. Então, raiz de menos 25. Porém, não existe raiz de número negativo com o índice sendo 2. Então, esse item afirma que você tem duas raízes, mas você não tem nenhuma na realidade. E isso a gente viu na condição do delta. Item E. O item E diz o seguinte. A soma das raízes da função y igual x ao quadrado menos 3x menos 10 é 3. Vamos lá. Pergunta, você precisa calcular as raízes? Não, porque eu te disse como calcula a soma. Como calcula o produto? A gente viu C sobre A. E como calcula a soma? Menos B sobre A. Como eu estou dizendo a soma das raízes, vou calcular isso. Quem é o B? Menos 3. Então fica menos 3 sobre A, que é quanto? 1. Menos com menos é mais, então vai dar 3 sobre 1, que vai dar 3. Então, sim, a soma das raízes é 3. E aí está encerrado o nosso bloco gabarito, letra E. Refaça os exercícios, nossos simulados, assista a aula. Até mais, bons estudos!